livro. Este livro, Prazer, Umbanda. História, conceitos e teorias. O livro é do nosso dialogador de hoje. O nosso dialogador de hoje é sacerdote da Umbanda. Ele é cientista da religião. Ele é apresentador de um programa de televisão aqui do nosso canal 5, chamado Reconnect, que é o único programa, assim, o primeiro programa, pelo menos, que trata da espiritualidade laica. É um programa sobre as religiões, sobre a história das religiões, sobre o sentido ético de ser religioso no mundo profano ou não. Mas, enfim, é ele o nosso dialogador de hoje que nos trouxe objetos que falam de religiosidade e de reconexão ou de religação. Quem é ele? Bernardo Dochossi. É o nosso dialogador de hoje, que é Bernardo Duarte. Isso, Bernardo. Há diferença entre o Eduardo Duarte e o Eduardo Dochossi? Bernardo Duarte e Bernardo Dochossi. Tem. O Bernardo Duarte, ele está contido no Bernardo... Aliás, o Bernardo Dochossi está contido no Bernardo Duarte. O Bernardo Duarte é um todo e o Bernardo Dochossi é um pedacinho do Bernardo Duarte. O fato de ser o Bernardo Dochossi não define você? Não me define. Por quê? Porque o Bernardo... Porque ele é só uma parte. O Bernardo Duarte, ele é pai de família, ele é empresário, ele é esposo, ele é filho, né? E o Bernardo Dochossi é a parte religiosa, é a parte estudiosa sobre religião, é o pai de santo, é aquele que dedica seu tempo a ajudar pessoas que ele nunca viu na vida, às vezes dando uma boa palavra, às vezes orando, às vezes preparando um bom banho de ervas, às vezes só conversando, só dando ouvidos àquela pessoa. Muitas pessoas precisam só serem ouvidas. Então, esse é o Bernardo Duarte. Então, o Bernardo Duarte, ele não pode definir o Bernardo Dochossi, ele não pode definir o Bernardo Duarte. O Bernardo Duarte é mais amplo. O Bernardo Dochossi é o que serve ao próximo. Um missionário, digamos. Missionário. Que assumiu uma missão. Sim. Avocou assim uma missão. Sim. A partir de uma religiosidade, de uma religião. E é engraçado, Bernardo, que eu sempre vi você como um teórico, como um cientista da religião, e não como um sacerdote de uma determinada religião. Sempre vi o seu programa chamado Reconnect, como alguém, comandado por alguém que que fala do ecumenismo e compreende as religiões todas, as suas historicidades, as suas mentalidades. E há pouco tempo descobri que você, além disso, é alguém de uma determinada religião. Uhum. Isso muda, quer dizer, há um prisma para olhar as outras religiões a partir da Umbanda, que é a sua religião? Sim. Eu entendo que respeitar, estudar e compreender as outras religiões é ser umbandista. Porque a Umbanda, ela nasceu do amalgamamento, da junção de muitas vertentes espiritualistas. O que, por exemplo? Nós temos referências indígenas? Nós temos referências de indígenas, nós temos referências bantus, referências yorubanas, referências islâmicas. Espiritismo. Chamado espiritismo, né? Kardecismo. Nós temos esoterismo europeu, do século XVIII, né? E algumas umbandas também, hoje, se apresentam como umbandas esotéricas. Então, elas trazem reiki, trazem uma formação mais científica, religiosa, buscam mais na ciência as respostas dos fenômenos que acontecem dentro dos seus terreiros, né? Hoje em dia, Ricardo, você dizer que é um umbandista, vou fazer uma comparação talvez esdrúxula, mas você dizer que é um umbandista significa dizer que você tem um carro. Que carro? Qual modelo? Qual ano? Né? Porque a Umbanda, ela é tão diversa, ela assumiu tantas roupagens, ela sofreu tantas influências, que eu posso ter uma Umbanda em São Paulo completamente diferente na sua forma de exercer a religiosidade, diferente, por exemplo, da Umbanda do Nordeste. Dentro aqui do Ceará, eu posso ter um terreiro que expressa de uma forma a sua religiosidade
E dois quarteirões depois tem um terreiro de Umbanda que expressa uma forma completamente diferente de Umbanda. Porque elas sofreram influências diferentes. E ela tem uma influência, digamos, antropológica, etnográfica. Sim. Porque a Umbanda é um fenômeno brasileiro. Sim, é um fenômeno brasileiro. A falar da Umbanda, Ricardo, me dá muito prazer, porque falar da Umbanda é falar da própria história do Brasil. Né? E está no seu livro, né? Está no livro. Está no livro, essas formações do povo brasileiro Sim. Perpassadas pela religiosidade. Sim. Por isso que eu sempre fico muito curioso, uma religião afro-brasileira. Tá, afro veio da África, mas que africano? Se compreende a África como uma unidade. Não. Que africano? De que lugar? Qual era a crença dele? Qual era a etnia, inclusive, que muda, né? Qual era a etnia dele? E quem eram os brasileiros? Afro-brasileira? E quem eram os brasileiros? Se não fossem os colonos, né? Os portugueses, os holandeses, os espanhóis, os índios e os negros. Quem eram os brasileiros? Então, se mistura toda a parte europeia e indígena em brasileiro e exclui o negro. Então, por isso que eu acho que sim, negro faz parte da formação do Brasil. Sem o negro nós não teríamos esse belíssimo país que nós temos hoje, né? Eu acho eu considero a Umbanda uma religião brasileira porque não há nada mais brasileiro do que a Umbanda. Ele agregou todos esses elementos de uma forma sincrética, né? E por muitas vezes eu acho que as pessoas se referem à Umbanda de uma forma embranquecida e lembram muito mais da forma esotérica, da forma magística, da forma espírita e esquecem da forma negra. Mas isso se deu, sim, a um fenômeno histórico que foi um embranquecimento da Umbanda. E se deve muito isso ao sincretismo. As associações, as analogias também que se fez em relação a determinadas entidades também. Ou determinadas concepções de religiosas com outras religiões. Também. Essas equiparações ou essas comparações. De sincretizar, por exemplo, Jesus com Oxalá. Isso. São Jorge com Santa Bárbara. São Jorge com Ogum, não é? Eu acho que é desmerecer tanto o santo quanto o orixá. Outro. Uhum. Cada um tem sua identidade, tem sua importância. E por que tem que separar? Por que cada um não pode ter o seu nome, né? Ter a sua crença e eles conviverem de uma forma harmônica dentro de um templo? No meu templo, por exemplo, tem Jesus, tem Nossa Senhora, tem Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Graças, né? Tem Santa Bárbara. E qual o problema? Tem Padre Cícero, eu já vi. Altares com Padre Cícero. Tem altares com Padre Cícero. Imagens de Maria Bonita, de Lampião. Tem. Os santos tem no meu terreiro, Os por caboclos exemplo, também? Tem. Claro. No meu terreiro tem lá o candelabro de Salomão, por exemplo. Tem um candelabro de Salomão no meu terreiro. Então, aqui o livro poderia se chamar... O livro que foi lançado pelo Bernardo Dochorce chama-se Prazer Umbanda. E então, a partir do que ele está dizendo, o livro poderia se chamar Prazer Umbandas, no plural. Umbandas, é isso aí. É isso aí, Prazer Umbandas. E eu falo um pouquinho também no livro das diversas umbandas que sim, pelo menos as que têm mais expressão, talvez. E que foram sendo construídas, Bernardo? E que foram sendo construídas. E estão sendo construídas, inclusive, agora. Toda religião ela é viva, Ricardo. A Umbanda, eu creio que daqui a 50 anos você verá uma Umbanda completamente diferente de uma Umbanda que você vê hoje. Como se já vê hoje nos terreiros uma Umbanda completamente diferente, por exemplo, das macumbas cariocas, da cabula, né? Ou da santidade, que eram praticadas, que vieram, que é os avós da Umbanda, os bisavós da Umbanda. A Umbanda foi construída, a Igreja Católica foi construída. Quando você vai falar, por exemplo, em catolicismo, se imagina que quando Jesus chegou para Pedro e sobre essa pedra construir uma igreja, imagina que a partir daquele momento surgiu uma igreja. A palavra católico foi surgir 105 anos depois de Cristo. A primeira igreja foi ser levantada 320 anos depois de Cristo. Então, a Igreja Católica, como nós a conhecemos, ela foi sendo construída como as maiores religiões. O judaísmo, nenhuma religião antiga, ela chegou e foi posta. Está aqui, é isso, e tem que ser assim, e é imutável. Ela é uma construção humana, né? É uma construção humana. Cultural humana. Cultural, humana, temporal. Então, a forma e circunstancial. Historicamente. Porque você não pode pegar uma Umbanda, por exemplo, como os negros a praticavam na África, e nós tentamos, claro,
adaptar da melhor maneira possível, respeitando a sua origem e a sua ancestralidade. Mas tem alguns elementos que de uma forma geográfica e cultural, não conseguiram permanecer. E o que pena. O que significa ser umbandista? Ser umbandista é buscar compreender, incorporar os ensinamentos ancestrais. A Umbanda é muito ligada à incorporação de entidades ou de caboclos. Não. Isso é a ponta do iceberg. A Umbanda é um melhoramento moral, é um melhoramento pessoal através da compreensão histórica e os ensinamentos ancestrais. A partir de um repasse oral. A partir do repasse oral. De convivência. De convivência. Interhumana. Isso. A Umbanda é comunidade. É uma comunidade. É uma comunidade. Porque não há digamos, livros... mas enfim, não há livros sagrados antiquíssimos que possam ser consultados, como a Bíblia, como o Torá, como Alcorão, etc. Não. É uma experiência comunitária, societária. Umbanda, inclusive, é uma coisa que eu respeito quem o faça, mas ainda sou um pouco reticente. Eu digo ainda, porque nós somos temporais. Sim. Né? Então, eu também tenho que me permitir estar aberto a novas experiências, novas ideias. Mas hoje, eu me vejo um pouco reticente a algumas escolas de Umbanda que existem online. Por quê? Porque eu acho que Umbanda deve ser vivenciada. Então, deixa eu colocar o outro objeto que você me trouxe, que tem a ver com o online, com a virtualidade. Você me trouxe um celular, quer dizer que hoje a pessoa tem uma experiência, digamos, de ensino, de formação, de doutrinação, a partir do celular. Do celular. Então, a tecnologia... E você tem restrições a isso? Eu tenho. Por quê? Eu tenho. Exatamente porque ela não permite uma convivência porque, pra você ter uma ideia... interpessoal, física, isso? Isso. Psicofísica? Só para você ter uma ideia, Ricardo, antigamente, tanto nos terreiros de Umbanda como no de Candomblé, ainda se tem esse papel, mas sentia mais de forma mais forte, com outro contexto, um papel chamado mãe pequena. O que era essa mãe pequena? Era uma pessoa responsável por cuidar da família espiritual, do filho daquela mãe que tinha que trabalhar, não tinha onde deixar o filho. Entendeu? Era uma comunidade, era uma família. Por isso que era pai de santo, irmãos de fé. Porque era uma comunidade, ou deve ser ainda uma comunidade. Então, eu acho que a tecnologia nos trouxe conhecimento, né? A tecnologia nos trouxe aproximação com quem está longe, a tecnologia nos trouxe velocidade de aprendizado, mas também nos trouxe superficialidade. Por quê? Hoje eu quero saber sobre Umbanda. Eu leio metade de um texto, acho que entendo. Eu quero ler o que é caboclo, eu quero saber o que é orixá, eu quero saber o que é um terreiro. Eu quero saber quem é um determinado personagem da Umbanda. Eu leio metade de um texto, que eu não sei a sua origem, não sei quem escreveu e qual o fundamento, entendo aquilo como verdade. Onde a maioria das pessoas que eu pergunto você tem preconceito por Umbanda? Quantas vezes você se permitiu conversar de forma honesta e aberta com um umbandista por pelo menos 15 minutos? Nunca. Quantas vezes você passou na calçada de um centro de Umbanda? Nunca. Então me parece uma coisa infantil daquele que diz que não gosta de papa de maisena, mas nunca comeu. Não é? Então acho que você tem que se permitir. Então, Umbanda é comunidade, Umbanda é dialogicidade. Então, o celular, as redes sociais, nos trouxeram, sim, muitas coisas boas, mas nos deixaram seres, por vezes, superficiais. Traz informação, mas não necessariamente formação. Não traz formação. E nem traz conhecimento. Traz informação, mas conhecimento não. Nasce dessa interação, dessa convivência, dessa vivência no tempo, na linha de um tempo. Porque o papel da Umbanda é justamente esse, é você se melhorar moralmente, porque ao contrário, por exemplo, algumas religiões, a Umbanda não acredita que nós tenhamos que sermos bons para colhermos um céu, como outras religiões. A posteriori. A posteriori, não.
Nós plantamos agora para sermos pessoas melhores agora, para servirmos melhor a nossa comunidade e a nossa família. Mas teremos uma comunidade depois? Teremos. Pós-morte? Teremos. Mas nós acreditamos na recompensa agora. Então, eu vou ser bom com o Ricardo porque para mim faz bem ser bom com o Ricardo e porque eticamente e moralmente eu acredito que seja bom ser bom. E eu acredito que sendo bom com o Ricardo, nada mais pode me acontecer do que receber coisas boas do Ricardo. Eu não sou bom com o Ricardo esperando uma recompensa divina. E nem recompensa do próprio Ricardo? Senão não seria caridade. Inclusive, eu posso responder a essa bondade sua em relação a mim com algo que não é bondade. Sim. Aí é um problema meu. Aí é um problema seu, não é meu. Porque se é algo que você faz, se é algo que você responde, como você responde, não deve me machucar se eu não tenho no meu coração. Se eu não tenho no meu coração, por que ele vai me ferir? Eu fiz o meu melhor. Olha, o nosso dialogador de hoje chama-se... Aliás, colocou no próprio nome. Ele é Bernardo Duarte, mas ele colocou no próprio nome, inclusive no livro que ele assina sobre Umbanda, o nome Bernardo de Oxóssi. E tô vendo que ele não trouxe uma imagem de Oxóssi e eu fui buscar aqui no meu celular uma imagem de Oxóssi. Esse é o homem. Coloquei aqui a imagem de Oxóssi. Porque ele não trouxe o Oxóssi. E eu queria saber o que é que significa ser do Oxóssi. De Oxóssi. Claro, você descobriu isso é no IFAM, né, que se chama, né? IFA. IFA, que Isso. é o IFA. IFAM é outra coisa. É o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o IFA, que é o jogo de Búzios. Isso. Você descobriu quem é o filho de quem, né? O seu pai, digamos. Isso, não é? isso. Que e o seu pai é Oxóssi. Oxóssi. E o que significa ser filho de Oxóssi? O que é ser Bernardo de Oxóssi e não Bernardo de Xangô ou Bernardo de Inhansã? Na verdade, ser filho de Oxóssi é ter essa energia de buscador, de caçador, né? O arquétipo de Oxóssi é um índio, né? Que é o caçador, é conhecido como caçador de uma flecha só, né? É o que vem das matas, ou seja, ele vem trazendo todo o conhecimento ancestral de cura. Como ele vem da mata, ele fala também de prosperidade. Então, ser de Oxóssi é sempre, fazendo analogia, como é o índio de uma flecha só, é ser caçador do conhecimento para que eu possa curar os meus traumas, meus medos, minhas limitações, assim podendo ajudar ao próximo. Então, ajudar ao próximo é sua prosperidade da forma mais ampla. Prosperidade espiritual, prosperidade no amor, prosperidade de fé. Então, ser de Oxóssi é isso. É ser o buscador do conhecimento. Por isso que ele tem uma flecha só. Por isso que ele tem uma flecha só. Que é a flecha que vai flechar, digamos, o conhecimento. Ou o outro. Ou o outro. O outro. De uma forma... O conhecimento para o outro. Para o outro. Para curar o outro. Para curar o outro. Né? Então, falar de Oxóssi é falar de prosperidade, falar de Oxóssi é falar de conhecimento, falar de Oxóssi é falar de bonança, de fartura, não da maneira materialista, né? E se o fosse, qual é o problema? A gente também tem que esquecer que a gente veio para o mundo para ser feliz, sim. Então, a gente pode, sim, andar em paralelo à nossa vida espiritual. A gente não precisa abdicar da nossa felicidade material. Já que eu tenho que estar aqui, eu vou ser a melhor pessoa que conseguir ser. E também eu posso ser próximo da prosperidade e conforto para minha família. Qual é o problema? Lugar de fala, bom tema, hein? Esse cara tem lugar de fala? Ele é negro? Você se considera negro? Se o IBGE chegasse hoje e dissesse sua etnia ou sua, não sei se palavra raça, mas enfim, você seria o branco, pardo ou se diria negro? Para o IBGE... Mesmo não sendo, digamos, não tendo as características mais evidentes, digamos, Sim. de uma negritude. Embora todos nós tenhamos na nossa formação até sanguínea, não é? Sim, atávica, somos antropólogos todos, e historiadores já bateram no matéria. Todo mundo nasceu na África. Todo mundo nasceu na África. Todo mundo veio da África. Todo mundo é filho da Luzia, né? Todo mundo é filho da Luzia. Aquela figura humana, né, que foi encontrada lá na África. Todos nós temos sangue negro, né? Agora, para o IBGE, talvez ele me classificasse como branco. Como branco. Como branco. Mas eu sou o típico Isso brasileiro. incomoda? Ou você é negro? Eu sou a alma é negra, é isso? Alma negra. Eu tenho uma alma negra. Você diria isso? Eu tenho uma alma negra, tenho uma alma indígena. Eu sou o típico brasileiro, né? Minha mãe é brasileira, cearense, só que ela é filha da Maria Celeste, que ela é índia,
de Manaus, Índia dos olhinhos puxados, que morreu com 63 anos de idade, sem nunca ter pego num garfo e faca na vida. Meu avô, parte materna, seu Francisco Lourenço, é de Pombal, na Paraíba. Opa, temos sangue paraibano, eu e você. E parte de pai, meu pai era português. E aí eu sou legítimo brasileiro. Sou filho de Índia com português. Eu sou o famoso caboclo. Mas você, por exemplo, não sofre racismo, por exemplo. Não, nunca sofri. Você não poderia se dizer negro, porque você não tem, na própria vivência, o estigma do racismo, né? Você é considerado um branco, digamos. Branco. Não é? Branco. E eu nunca sofri. Não sofreu isso na pele? Nunca. Literalmente na pele? Nunca. Isso você acha que deslegitima você a falar em nome de uma religiosidade de negritude, oriunda da negritude, da negra? Não, porque minha negritude está no sangue, está na alma, não está na pele. Está no amor. Né? Hoje, quando você vê algumas expressões religiosas, por exemplo, você vê, por exemplo, na própria Umbanda, infelizmente, por conta de acontecimentos históricos, né? Que não me cabe aqui julgá-los, né? Não me cabe julgar um acontecimento histórico que já aconteceu, então eu me preocupo daqui para frente como a gente pode fazer para tentar equilibrar isso, né? Mas devido a alguns acontecimentos históricos, a Umbanda ela foi embranquecida e nós vemos pouquíssimos negros dentro da Umbanda. Você acha que sofre, inclusive dentro da Umbanda, um certo olhar enviesado por não ser negro? Não. E estar em atividade? Não. Dentro de um terreiro, por exemplo, ser um pai de santo, por exemplo? Não. Não, né? Não, porque é a luta, as batalhas que a gente decide trilhar. Então, quando eu me digo de negro de alma, né, são as batalhas que eu decidi enfrentar. Mesmo o IBGE me vendo como branco, eu tenho uma batalha negra. Eu tenho uma batalha de levantar o nome de uma religião que ela tem origem negra. Que ela tem origem indígena, que ela tem influências católicas, que ela tem influências islâmicas. Então, por isso que na minha alma circula Umbanda. Eu estou me lembrando aqui de Vinícius de Moraes, que no Samba da Bênção diz: eu sou o branco mais preto do Brasil, né? Ele se dizia, né? Ele, inclusive, foi filho de uma menininha, de terreiro, né? Casou-se com a filha que é a Jesse, num determinado período na Bahia, morou na Bahia e se converteu, digamos assim. E tinha o maior respeito, era filho de Oxalá Lufã, né? Que é acho que o orixá mais velho, né? Oxalá Lufã, Oxalá velho. O orixá mais velho. E a menininha tinha tanto respeito por ele, reconhecia nele um filho de Oxalá Lufã. Mas olha, o filho de Oxóssi, que é o nosso Bernardo do Oxóssi, não trouxe a imagem do Oxóssi, mas me trouxe Zé Pilintra, é isso? Isso. Ele me trouxe o Zé Pilintra. Explique-se, Bernardo do Oxóssi. Bernardo Pilintra, agora seria, hein? Zé Pilintra, ele é uma figura, talvez uma das mais conhecidas da Umbanda, né? Muito cultuado, principalmente aqui no Nordeste e Rio de Janeiro, né? Ele traz no Rio de Janeiro esse arquétipo de malandro, né? Mas a imagem de Zé Pilintra, ele é um negro nordestino, cultuador de uma religião chamada Catimbó, que ainda permanece viva. Catimbó, né? Que ganhou fama no Rio de Janeiro e assumiu esse arquétipo de sambista, de malandro. O malandro. Esse arquétipo do Rio de Janeiro. Então, ele vem em seus pontos cantados dentro da Umbanda, ele vem falando sobre uma expressão juremeira, ele vem falando pontos que trazem elementos católicos, ele vem trazendo pontos que trazem elementos africanistas. Então, talvez por isso ele seja a figura mais emblemática, talvez a mais conhecida da Umbanda. E ele é ligado a uma linha de Exu? Também. Né? Zé Pilintra, de acordo, dependendo da sua Umbanda, da Umbanda que você pratica, ele pode vir na linha de Exu, como ele pode vir na linha de Mestre, ele pode vir na linha de Jurema, ele pode... Ou seja, por quê? O espírito ele não busca reconhecimento. O espírito ele busca serviço. Ele está para servir, para ajudar nós. Nós acreditamos que ele está aqui para ajudar na nossa caminhada. Mas ele tem uma ética? Tem ética. Ele está caminhando para ajudar, mas
para fazer à vontade. Ele tem ética. Mas ele tem um filtro. Ele Agora tem vamos lá, um filtro. vamos determinar. Ética, sim. Moral depende da sua. Ética e moral é diferente. Então, o que pode ser moral para mim, pode ser totalmente amoral para você. Ou imoral para Ou imoral para você. Então, vai depender. Veja, é um negro de branco, ele está num poste, né, portanto, ligado à noite, ligado à boemia. Ele tem uma garrafa aqui, imagino eu que seria cachaça, né? Sapato vermelho. Ele é a figura arquetípica, malandro, né? Do Estereotipada carioca, do carioca, brasileiro. do brasileiro, malandro. Malandro no sentido bonito da palavra, não é aquele que transgride regras. E se você pegar... Que está um pouco na marginalidade, mas não necessariamente o malandro daquele vagabundo, não. O que não tem princípios, não é isso. Isso. Mas o malandro no sentido de Roberto da Mata, que é um dos mitos da nossa brasilidade, né? Inclusive tem um filme de Grande Otelo, que retrata o papel de Zé Pilintra. Tem o Zé Carioca, a figura de desenho animado. Sim, do Walt Disney. Do Walt Disney. Há pessoas que dizem que foi baseado na imagem de Zé Pilintra, como malandro, carioca, né? Ver o Zé. Ele, então, é um caboclo, chamado caboclo, é isso? Sim. Não no sentido étnico da palavra, Sim. que ele é um negro. Sim. Não seria um caboclo. Mas ele não é um orixá, claro. Não. Não é um orixá. Não. Assim como o preto velho não é, assim como... Mas tem que outras entender, figuras o não caboclo, são. Outras entidades não são. Sim. O caboclo, ele ganhou alguns significados diferentes, né? E por que você trouxe o Zé Pilintra? Eu trouxe para mostrar... Por que Oxóssi trouxe o Zé Pilintra? Hein? Primeiro, para minha grande adoração. Pois eu tenho um grande respeito por essa figura, por essa entidade. E segundo, porque ele, para mim, representa a brasilidade. A Brasil. É aquele negro nordeste que estava no Nordeste, que cultuou uma religião tipicamente brasileira, catimbó, que vem da junção do africano com o indígena, com o católico, né? Que a sua imagem foi arquetipada também no Rio de Janeiro, trazendo essa brasilidade com o samba, com a malandragem brasileira, com aquela brasilidade de passar por seus problemas de forma leve e alegre. Então, isso é Umbanda. E a capacidade também de transgressor, porque o malandro, no sentido antropológico, eu estou bem referindo aqui ao antropólogo Roberto da Mata, é aquele que não é revolucionário, nem é o Caxias, mas é aquele que, dentro das condições, sabe transgredir, driblar as dificuldades, né? E que está no símbolo de toda a literatura brasileira, por exemplo, o nosso João Grilo, né? Que não revoluciona, mas sempre dá tem um gingado para transgredir o status quo e conseguir realizar a sua rebeldia em relação à transgressão. Mas olha, vamos continuar no próximo segmento a falar de outros temas, por exemplo, um tema do catolicismo, porque um dos objetos que o Bernardo Dochossi me trouxe, além de relacionados à Umbanda, tem um relacionado estritamente à religião católica apostólica romana, que é a figura de Jesus, menino Jesus, Maria e José, e o símbolo da cruz, que é o Cristo. No próximo segmento do programa Diálogo, para falar de espiritualidade, religião e de formação do povo brasileiro. Jesus, menino Deus, não é? Da religião católica. José e Maria. Olha o que foi, meu bom José. Nananana. Se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Eu estou aqui com a imagem que me trouxe o nosso dialogador de hoje. Jesus, Maria e José. E ele é um homem que é um estudioso da espiritualidade. É um homem da espiritualidade laica, né? Aliás, é autor e diretor e apresentador, um dos apresentadores do programa que tem aqui na nossa televisão, a TVC, o Canal 5, um primeiro programa sobre espiritualidade laica, se chama Reconnect, que vai ao ar todo domingo às 18 horas, né? Às 18 horas. Eu me refiro a esse estudioso da religiosidade brasileira, da religiosidade como um todo, um cientista da religião e um sacerdote da Umbanda, que acaba de publicar um livro, sim, porque ele também é escritor, que se chama Bernardo Duarte, ou, mais precisamente, Eduardo Dochossi.
E ele, que é filho de Oxóssi, me trouxe uma imagem que remete à religião católica. E eu então fiquei imaginando, será que é assim que ele fala com Deus, hein? Se eu quiser falar com Deus, eu falo em várias conexões, em vários canais? É isso? Sim. Me lembrei aqui da música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus... Deus, eu acredito que Deus não tem religião, né? Deus não tem religião. Deus não tem língua, não tem idioma. Deus tem amor. Deus tem amor, porque amor de uma forma ampla, ele é incondicional. Então nós não precisamos fazer nada para Deus nos amar. Ele simplesmente ama, porque Ele é amor. Né? Então acredito que Deus ele não esteja para nos punir. Deus não esteja, até porque nós colhemos os frutos do que plantamos, então Deus não precisa intervir nada para isso. Né? Até a física explica isso, né? Então, que é a reflexão eletromagnética. Né? Então, toda força, toda energia, quando ela é emanada, quando ela é lançada, ela quando encontra seu destino, ela volta para a sua origem com a mesma intensidade e amplitude de onda. Isso é física, lei do retorno. Só que a lei do retorno geralmente era colocada como ponto negativo. A gente não vê que beleza se nós usarmos a lei do retorno na sua parte positiva, né? Até eu costumo tirar uma brincadeira que eu digo que ser bom, além de ser divino, é uma questão de inteligência. Porque se eu sou bom, volta para minha bondade, né? Então é questão de inteligência. Por que você me trouxe, então, a imagem arquetípica, né? Da ocidentalidade, que é a figura de Maria, José e Jesus? Para mim, José, para mim é um símbolo de abdicação. José é um sinônimo de fé também, né? Porque ele teve que ter muita fé para acreditar naquele anjo, na existência do anjo e que Maria estava grávida de Deus, né? Você também é admirador de José? Sim. Temos alguma coisa em comum, hein? Sim. Eu acho tão linda a figura de José, não é? Eu só fico curioso onde é que estava Jesus, ou onde é que estava José, depois dos 13 anos de Jesus. Eu queria que a literatura, que a Bíblia tivesse contado um pouco mais, né? Que ele simplesmente desaparece da Bíblia. Talvez um dia saibamos. E eu cantei uma música que aconteceu com José. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, entre toda bela, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com sua Maria. É emocionante, né, José? Que figura bonita na história Maria, da espiritualidade de José. Sem nenhuma... Ela dispensa qualquer tipo de apresentação, né? A grande mãe, né? É a grande mãe. Jesus, né? É o grande sábio. Ele veio trazendo para a gente lições de amor, né? Quando eu interpreto a passagem, ele diz que através de mim chegarás ao Pai, não é da adoração. Ele nunca pediu para ser adorado. Ele pediu para ser seguido. Seguidos são seus ensinamentos. E muitas vezes o que nós vemos hoje são pessoas que adoram muito e seguem pouco. A imitação de Cristo é que ele pede, né? Lá tem um livro lindo chamado A Imitação de Cristo. Quer dizer, imitar Cristo, né? Sim. Segui-lo, né? Sim. Com seus valores, com suas... Então essa é a grande tríade para mim, a grande família, né? A sagrada família. Fala também muito de Umbanda, porque Umbanda é família. Você acha que o José, então, desapareceu um pouco da história, é isso? Não, na verdade, tiraram ele, né? Na Bíblia, ele desaparece da Bíblia, né? Uhum. Então, depois do nascimento de Jesus, eles fogem, depois acabou José. E aqui a imagem é interessantíssima, porque, veja, ela está em cima de um... Ela parece bem antiga, um livro, né? Eles estão ajoelhados em cima Sim. de um livro, que imagino seja o livro da Bíblia, não é? Sim. Em relação ao Novo Testamento. E ele, José, com uma cruz, ele está antecipando o Cristo que habitaria Jesus, Sim. não é? O martírio desta criança, que por enquanto ainda não é o Cristo, não é? Sim. Mas aqui ele já está, como é que chama? Prenunciando o martírio, porque ele tem uma cruz. Sim. E assim, isso para mim tem muito significado, essa imagem fica dentro do meu terreiro também, né? Para nos lembrar, né, da abdicação,
de fé de José. Quer dizer que é perfeitamente possível. Num terreiro de Umbanda, nós temos essas duas imagens. Claro. O Zé Pilintra Claro. e ao lado a família... Claro. Eu tenho um castiçal de Salomão. Eu tenho um castiçal de Salomão. Eu tenho vários elementos que, para mim, são sagrados. E poderia ter também, e deve ter também, olha aqui, um terço, um patuá. É um patuá. Não é um patuá, tá aqui o patuá. É uma guia que ela é bem sincrética. E junto com a cruz. Com a cruz. Com a cruz. Então nós temos, e uma por guia, exemplo, né? Sim. Então nós temos uma cruz, nós temos uma cruz católica, nós temos aqui. Um arco de Oxóssi africano, tá na sua mão direita. Aqui, ó. Um arco de Oxóssi, logo nela aqui, ó. Penduradinho aqui, ó. Ah, tá aqui. Um arco de Oxóssi. O arco de Oxóssi. De Oxóssi. É verdade. E nós temos um patuá que é islâmico. Patuá. O patuá, ele tem origem muçulmana. Aliás, há muito da cultura negra, sobretudo da Umbanda, de referência islâmica, não? Tem. Os turbantes, e alguns objetos, algumas... Sim. O equeté, que se usa, aquele gorrinho de cabeça branco, ele vem da cultura muçulmana. Nós não podemos esquecer que Os malés, não é? Os malés, os negros malés, que vêm de Imalé, né? Ou mussurumins, que vem de muslumins, né? Que significa muçulmano. Eles representavam mais de 33% de todos os negros que vieram para o Brasil, né? E eles tiveram uma representatividade cultural muito forte, né? As vestes brancas da Umbanda vêm dos muçulmanos, o equeté, o gorrinho, vem dos muçulmanos. O patuá, na verdade, os negros malés, eles botavam um pedacinho do Alcorão costurado no couro para poder protegê-los do mal. Depois que foi colocado alguns elementos, né, mais africanistas ou até brasileiros dentro dos patuás, mais magísticos talvez, dentro do patuá, mas ele carregava um pedacinho do Alcorão. Os malés, né? O atabaque vem de al-tabaque, que é um instrumento muçulmano, né? A sexta-feira, né, consagrada a Oxalá é a sexta-feira santa para os muçulmanos, né? Então todo a cabula, que é dita como a avó da Umbanda, né? É uma religião que ela foi formatada pelos negros islâmicos, né? Então a Umbanda e o Brasil tem muita influência islâmica. E a sua roupa tem influência islâmica, então? Tem influência Seria islâmica. mais um objeto para a gente colocar. Mais um objeto. Por que o branco? Você está todo de branco, ô Bernardo da Oxóssi? O branco. O branco, para mim, significa paz. O branco, para mim, significa a frequência, é a cor que carrega em sua frequência, aquela que repele, né, todas as outras frequências de luz. Sim, porque ela rebate. Ela rebate todas as frequências luz. De luz, Uhum. né? Então, para mim, ela tem um significado. O branco, eu adoro o branco. Na verdade, eu sou bem extremista, eu adoro branco e preto. E por que o branco? Porque o branco se consagrou como a cor tão ligada à Umbanda. E você disse que ela vem das religiões muçulmanas, dos malês, pela influência dos malês, sobretudo na Bahia, né? Sim. Aliás, revolucionários na Bahia, Sim. né? A revolta dos malês. A revolta Estou aqui dos me lembrando isso, dos malês que foram extremamente perseguidos. Né? Sim. E a perseguição que aconteceu com o candomblé na Bahia. Na Bahia, porque na verdade os anos muçulmanos, 40, 30. eles não, na religião muçulmana, eles não admitem ser escravizados por outro humano. Então eles vieram com isso, com essa cultura de não admitir a escravidão de um humano por outro humano. Então eles tiveram a revolta dos malés, né? Que foi muito importante, inclusive, para a história do país, né? E os malés, eles foram majoritariamente para o Rio de Janeiro, Salvador e Minas Gerais, né? Então eles carregam, a Umbanda carrega muito da cultura muçulmana. E o Ceará? Há uma certa lenda já, não é? De que o Ceará não tem negro, não tinha negro, de que o Ceará, em função da sua formação, histórica, exportou os negros, etc. Quando nós sabemos que não, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Nós temos refluências do maracatu no Ceará, dos ticumbis, enfim, uma expressão tão forte da negritude no Ceará. E nós temos essa, não diria nem lenda, porque lenda é uma coisa respeitável, eu diria um erro histórico. É um erro histórico. De se compreender que no Ceará não tem negro. É um erro histórico. Né? Ou tem pouco negro, ou tem pouca influência negra. Na verdade, os negros, nós temos uma grande influência bantu no Ceará, né? Os bantus são os negros da África subsaariana,
que na verdade foram o primeiro grupo étnico a portar no Brasil, né, em 1538. Então, só para você ter uma ideia, em 1538 chegaram os primeiros negros no Brasil, eles eram bantus, né? Em 1551, olha a velocidade que foi isso, né? Já tinham 20 mil negros, entre negros e índios, cultuando uma religião chamada santidade, que era uma religião que misturava o catolicismo com a pagelança indígena e já trazia algumas pinceladas da cultura africana. Então, olha que rápido foi isso. E tem a ver com o Haiti, não é? Tem a ver com o Haiti. Tem a ver com o Haiti. Aí é a santeria. A santeria. É a santeria. A santeria. Então inclusive, há historiadores religiosos que dizem que a questão de ser filho de santo não tem nada a ver com o santo orixá. Que orixá não é santo, é orixá. Santo é das religiões, né, católicas, né? O orixá é orixá. Essa palavra filho de santo ou pai de santo vem da santidade, né? Que essa religião, digamos, tetravó da Umbanda, né? Umbanda. Então, depois da santidade veio a cabula, que aí com traços bem mais fortes africanistas, né? E aí já vinham com as suas... Já na santidade, por exemplo, eles usavam de fusões de ervas para entrar em transe, já usavam de cachimbo, já usavam de cura através das ervas, mas sempre com muitos elementos cristãos. Inclusive, eles usavam a mesma hierarquia da Igreja Católica. Olha que curiosidade. A santidade, religião fundada pelos índios, que depois agregou os negros, usava a mesma hierarquia da Igreja Católica. Eles tinham papas, eles tinham bispos, né? E sobretudo, na Bahia, Recôncavo Baiano, e desceu pelo Nordeste, inclusive Ceará, eles tiveram mais de 20 mil adeptos entre índios e escravos. E por que o erro? Qual é a origem do erro de relacionar o Ceará a uma certa marginalidade em relação à história dos negros? Assim, o cearense, nós temos uma... Como é que eu vou te explicar, Ricardo? Nós temos um esquecimento ancestral muito forte, né? Então, nós não lembramos, por exemplo, foi importante, eu não estou dizendo que é importante no lado bom, mas nós temos aqui uma influência holandesa, nós tivemos influência, né, o Mandel ten Bosch, nós temos influência holandesa, nós temos portuguesa, nós temos espanhola, nós temos italiana, nós temos dos negros bantus, nós temos de pelo menos 4 etnias indígenas. E como é que a gente trata tudo isso? A gente não trata. A gente esquece. Você acha que faz parte, portanto, esse esquecimento de um apagamento, apagamento proposital branco? Branco. De te retirar da nossa formação étnica, da formação antropológica. Branco. Nós temos... É uma etnocêntrica, né? É uma visão etnocêntrica. Olha, vamos lá. Eu pergunto para alguns conhecidos aqui, quem foi no Museu do Ceará? Pouquíssimas pessoas. Tem o Museu da Cachaça, quem foi? Quem foi no Museu do Ventre Livre, se não me engano, que é em Redenção, que tem ainda as algemas dos negros, a senzala dos negros, não para ter dó, mas para um resgate histórico. E o Ceará tem uma coleção extraordinária de cultura negra. De cultura negra. De cultura negra. Tem, inclusive nos museus. E a gente não vai. E a gente não reconhece isso. As escolas também. Aliás, há uma nova tendência agora de se trazer para a escola a história da África, a história não relacionada necessariamente à escravidão, não é? Mas, enfim, a filosofia dos negros. Você tocou num ponto muito interessante. O Ubuntu, que chamam, que é tão lindo, né? O quê? Ubuntu, que eles chamam, né? O nome? Não sei. Ubuntu, que é uma concepção de mundo de que não individualista, é coletiva. Há, inclusive, a história de alguém que faz um teste com uma série de crianças para conseguir um determinado objetivo e as crianças retardam umas às outras para que todas cheguem juntas ao determinado objetivo, porque acham que não tem sentido. Acho que é o Ubuntu. Acho que é. Deixa eu ver aqui. O tio Google você me disse, eu estou Mas você tocou no assunto, sério. Ricardo, muito importante da gente tratar aqui também, que assim, muitas vezes a gente lembra da história negra somente da parte do escravo, né? Mas a gente não lembra, a gente não valoriza o tanto da cultura que esses negros trouxeram.
tanto da influência cultural, musical, gastronômica, né? Que esses negros deixaram, essa herança que os negros deixaram. É o Ubuntu. Ubuntu. Significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os seres humanos. É algo da cultura africana, atávica, histórica. Ubuntu. U-B-U-N-T-U. Ubuntu. Olha que interessante. É uma filosofia de vida que considera que é impossível ser feliz sozinho. Sim. É preciso que a felicidade faça parte de uma coletividade. Não existe a satisfação pessoal, né? Mas eu não sim sou feliz sozinho, né? Eu não sou feliz sozinho. Citando aí o Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. E é engraçado que você falou aí da questão de não ser sozinho, de não ser isolado, que foi justamente o que facilitou muitas vezes a catequização dos negros. Porque os negros, eles eram multiculturais e religiosos. As pessoas pensam que assim, o negro que acreditava em orixá, ele só acreditava em orixá. O negro que ele cultuava os inquices, só acreditava nos inquices. Não. O que facilitava essa troca cultural, que fomentou a criação e a formatação e o desenvolvimento das religiões afro-brasileiras, foi justamente porque os negros eram ávidos por conhecimento. Olha aqui o que diz aqui. Ubuntu é uma filosofia africana presente na cultura de alguns grupos que habitam a África subsaariana, né? Subsaariana, cujo significado se refere à humanidade com os outros. Trata-se de um conceito amplo sobre a essência do ser humano e a forma como se comporta em sociedade. Para os africanos, Ubuntu é a capacidade humana de compreender, aceitar e tratar bem o outro. Uma ideia semelhante à do amor ao próximo. Olha que lindo, hein? É isso aí. Como as religiões se congeminam, né? No mesmo sentido. Sim. De que o outro, a alteridade, o respeito ao outro, a missão de servir ao outro é algo que perpassa as religiões todas, né? Por isso que é bonito o ecumenismo, né? Ricardo, que compreende aquilo que congrega e não que separa as religiões umas das outras. Olha, eu vou te falar, a gente na Reconnect, a gente já tem nós temos mais de 100 e poucos programas. Não parei de contar, era 160 e poucos programas. A gente entrevistou muitos sacerdotes, muitos religiosos. Você sabe quantos deles vieram para o programa com um discurso de ódio? Nenhum. Porque eu acredito assim, quem tem discurso de ódio é o ignorante, é aquele que não conhece nem sua religião. Porque todas as religiões falam de amor. E mesmo aqueles que não têm religião? Podem, claro. E tem muitos, milhares de pessoas que não têm religião, que são ateus, por exemplo, mas que têm comportamentos de amor ao próximo. Sim. Né? Extrema solidariedade. Não precisa necessariamente de uma religião. Religião é uma invenção humana, é uma necessidade humana. É uma cultura. É uma cultura humana, de pertencimento. Né? Agora, assim, Bernardo, você prefere um religioso altamente estudioso, que vive com o joelho ferido de rezar, que ele tem uma moral duvidosa, ou aquele que não acredita em nada e é um ser humano excelente? Eu prefiro que não acredite em nada e tenha um ser humano excelente. Você acabou de dizer a mesma palavra, o mesmo sentido que disse o Papa Francisco. Recentemente ele disse isso. Prefiro um ateu capaz de ser solidário, amigo com o outro, a um religioso que faz arminha com a mão e depois vai para a missa. Ou para um culto, ou para uma religiosidade. Alguém que ignora o sofrimento do outro, que não tem compaixão pelo outro, que não tem a capacidade de se identificar com o outro e, no entanto, se diz religioso. O próprio Papa da Igreja Católica, o nosso Francisco, disse isso. Mas chegou a hora do objeto surpresa. Opa, vou passar um para ele, o nosso Bernardo Dochossi, que é um cientista da religião. Vamos ver qual é a surpresa. Como é que se forma um cientista da religião, hein?
É numa universidade? Universidade, o curso Ciência da Religião. Ciência da Religião, é verdade. Que não é teologia, é diferente. Não eu tô amigo do padre Álvaro do Campos, o português, lá da igreja da Rosário, que é doutor em Ciência da Religião. Acho um curso em Minas Gerais, na Universidade Federal de Minas Gerais. Você também é dessa formação teórica de universidade da Ciência da Religião? Eu sou graduado em Ciência da Religião. Você é graduado em Ciência da Religião. E com habilitação em literaturas religiosas, literaturas sagradas, onde se aborda todas as literaturas sagradas, que baseado naquela literatura se forma um histórico de um povo cultural, né, econômico, como essas religiões contribuíram para a formação cultural de um povo e contribuem, influenciam até hoje o povo que elas estão inseridas. Mas você não está trabalhando sua forma de sobrevivência como profissão, além da sua missão, não é na universidade. Não. Você é empresário. Sim. Não é? Eu tenho restaurantes. De restaurantes. Sou sócio de uma rede de restaurantes. Na área de entretenimento. Etc. Muito bem, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para ele, tem a ver com religião. Vamos ver se ele entende como religião. Vou passar para ele. Mas eu quero passar para você isso aqui. Você não abra agora, porque eu quero abrir o seu objeto surpresa. Ele chegou, entregou a produção e eu não sei nem o que tem aqui dentro. Porque eu gosto da surpresa mesmo. Partilhar a surpresa com vocês que estão aí, testemunhando o nosso diálogo com o Bernardo, cientista da religião. Bernardo do Oxóssi me trouxe... Olha que pelo tato eu reconheço o que é. É um relógio. É um relógio. E por que ele me trouxe um relógio? Por que ele me trouxe com a palavra Bernardo? Vai, Bernardo. Você quer pautar o quê? O tempo? Tempo. A linha do tempo? Tempo. Então fale mais sobre isso. O tempo é olhar para trás e valorizar quem veio antes da gente. Valorizar toda a cultura, né? Toda a historicidade, as nossas ancestralidades, nossos antepassados. Valorizar isso no presente, nos tornando pessoas melhores hoje, não deixando para amanhã eu faço, amanhã eu ajudo, amanhã eu sirvo, amanhã eu resolvo. Não, hoje, sermos pessoas melhores hoje, para colhermos ou deixarmos o futuro melhor amanhã. Então, esse é o tempo. Que lindo, que lindo, que lindo. E tem tudo a ver com você, que é um estudioso sobre essas ancestralidades, essas espiritualidades, essas religiosidades. Ele que é o nosso dialogador de hoje, que é apresentador do programa Reconecte, aqui na TV, Canal 5, sempre nos domingos, às 18 horas. Mas olha, eu trouxe algo, vamos ver se ele associa. Vamos ver se ele associa a religiosidade. Eu trouxe pensando no humano e nos deuses também. Olha o que eu trouxe. A maçã. Eu trouxe uma maçã. E aí, o que esse objeto enseja em você? Vamos lá. Maçã, para mim, ela lembra a Igreja Católica, né? O catolicismo. Ele fala... O judaísmo, na verdade. O judaísmo, né? O judaísmo, que associa a maçã, que Adão e Eva comeram do fruto proibido, mas em nenhum momento da Bíblia, é importante dizer, que diz que é uma maçã. É verdade. Criou-se essa ideia da maçã. Alguns filósofos dizem que era mais fácil ser um figo, que era a figueira, né? Tinha figueiras. Então, olha aí, a maçã... Agora, para mim, a maçã também traz muito a questão do conhecimento, né? Sim, porque foi o conhecimento de Newton, a maçã caiu, né? Sim, não, eu estou falando ainda de religiosidade. De religiosidade. Quer dizer, comer o fruto do conhecimento. O fruto do conhecimento, não é? A maçã. Foi esse o pecado, digamos assim. Isso. Não é do humano. Porque ele foi feito humano, foi feito simples e ignorante, e ele comeu o fruto do pecado, que era o conhecimento. E estava proibido, é o fruto proibido. É o fruto proibido. E eu vou lhe dizer, se o conhecimento ele é proibido, além de morder, eu faço cortar e compartilhar com você. Então morda, porque nós temos que partilhar o conhecimento. Então eu vou aqui, dividir. Vai dividir, claro. Porque esse é o papel. A maçã é como símbolo do conhecimento, minha gente. E esse é o papel. E como símbolo da humanidade, porque é o primeiro ato de rebeldia, né? Segundo a cosmogonia, o primeiro ato de rebeldia do humano não é desobedecer uma ordem divina e se responsabilizar por essa desobediência, não? E é o que a gente faz todo dia, né? Quando a gente morde e diz, proibido, mas enfim. Vamos dividir, saborear o conhecimento. E virou humano, né? Foi isso que nos fez humano. Sim. Não é?
Sem isso, Quando nós tivemos a autonomia diante do paraíso em que Deus, segundo a cosmogonia, nos colocou. Porque até então nós capitulávamos à vontade divina, não é? Sim. Mas naquele momento nós rompemos. E aí Aquela- criou-se a humanidade, o Criou-se a famoso humanidade. pecado original, não é? que, né, eu tanto como estudioso e como religioso, eu sou meio pé atrás com a história do pecado original. É? Comendo a maçã? Ainda Se foi o temos que não fez um o- minuto para falar sobre isso. Bernardo? Se foi o que nos fez humanos, como eu acredito num Deus onipotente, onisciente, eu acredito que Deus não é pego de surpresa. É uma crença minha. Então, Ele sabia que o homem ele sabia que nós íamos comer a maçã. ia comer a famosa, entre aspas, maçã. Ele sabia que nós íamos provar do conhecimento, que é o que nos faria humanos. E que bom. Nós estamos Aliás, aqui hoje. se foi ele que criou o humano, então faz parte desse Faz processo. parte Desse processo do processo. de criação do humano, Exato. a Eu não, transgressão. eu não acredito num Deus que faça humano só para adorá-lo e ficarem comendo frutos. Não. Vivam, se multipliquem, conheçam, evoluam E criem. e criem. Obrigado, querido, pela Obrigado sua a presença, você. Bernardo. Uma felicidade, é um que prazer. nos trouxe conhecimento, nos trouxe maçã. E o que é maçã, entre aspas, não é? A maçã do conhecimento, o fruto do conhecimento. E o que é mais bonito? Partilhar isso. Não foi comer, ele comeu sozinho. Ele partilhou o conhecimento. E é para isso que existe o diálogo, para partilhar o conhecimento.